E aqui estamos novamente com o nosso ponto e vírgula para esta semana. E tenho muitas novidades hoje aqui, viu? Olha, dentro de curiosidades literárias e de outras áreas, nós vamos bater um papo com o Dr. Moisés Trachtenberg, grande psicanalista aqui de Ribeirão Preto. E nós temos dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje. No quadro Li e Gostei, vamos falar com o Barbosa, nosso querido Barbosa, que vai falar hoje sobre Toledo, o livro do Toledo. Temos Ouvi e Gostei. Mas eu tenho alguns recadinhos também a respeito da Feira do Livro de Ribeirão Preto, que começa dia 26 de maio e vai até dia 5 de junho. Esse ano estarei coordenando o estande dos autores locais e você que é escritor está convidado a deixar o seu livro lá, viu, no estande. Todos podem deixar seu livro, nós vamos fazer uma reunião ainda para explicar como que funciona, mas você que já expõe todo ano já sabe, né, como é que é. Leva o livro, nós ficamos 10 dias lá, nós vamos fazer todo o possível para vender seus livros, tá bom? E agora quero falar também de uma feira bem especial que vai acontecer em Poços de Caldas, a partir do dia 30 de abril até dia 8 de maio. É uma feira, nós estaremos lá também, viu? Você que é escritor, se quiser participar lá do estande do autor independente, tem um espaço para você também, sabia? Ah, Poços de Caldas, que delícia de cidade. E nós vamos organizar uma excursão para Poços de Caldas. Nós temos escritores de Ribeirão Preto, Elisinha, a esposa do Azevedo, que vai estar lá também. O Azevedo vai estar escritor infantil, né? Vai estar dando palestra lá, é a esposa dele. Nós faremos uma excursão com escritores de Ribeirão Preto para Poços de Caldas nessa Feira do Livro. Se você quiser participar, mande um e-mail para Irene Coimbra, a.poetisa@hotmail.com, e você vai participar da nossa caravana de escritores para Poços de Caldas. Gostou? Ah, muito bom, não é? Bom, então vamos agora para nossa primeira parte. Curiosidades literárias e de outras áreas, aqui no Ponto e Vírgula. Vamos bater um papinho então com o Dr. Moisés Trachtenberg. Dr. Moisés, que é psicanalista, é escritor, membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras, e ele escreveu Abraão, Sara e Agar, escreveu também A Psicanálise e os Psicanalistas do Século XXI, este livro aqui. Mas hoje ele não vai falar dele, ele não vai falar dos livros dele, hoje ele vai falar de Freud. Tudo bem, Dr. Moisés? Tudo bem, Irene. Meu grande prazer estar aqui com você de novo, porque sempre é muito bom encontrá-la. Muito obrigada. Prazeroso, sim. Muito obrigada, Dr. Moisés. Sim. E eu, como psicanalista, eu gostaria que o senhor explicasse e falasse se existe uma relação entre a psicanálise, a ciência e a literatura. Sim. A psicanálise nasceu como ciência, mas ela foi gestada por uma figura singular na história da humanidade, na história do saber humano, que foi a pessoa de Sigmund Freud, que desde muito jovem, desde a adolescência, se interessou tanto por literatura que ele, com um amiguinho, fundaram a Academia Castelhana de Letras. Ele estudou espanhol, se aprofundou, para poder ler Cervantes em espanhol. O estímulo foi um trabalho de Cervantes, sobre o diálogo de cães, e ele representava um dos cães, Cipiano, e o amigo representava outro dos cães do diálogo. E mais tarde ele leu Dom Quixote todo em espanhol. Bem, isso foi um dos fundamentos da sua prática médica humanista, porque a prática científica, ele foi neurofisiologista. E corria por outros lados que não tinha nada que ver com o espírito humano, o espírito literário humano, porque nós somos linguagem e somos literatura. O Freud criou um verdadeiro impasse com ele mesmo quando decidiu abandonar suas pesquisas em neurociência e se voltou para o estudo da arqueologia da mente humana. Foi ele o primeiro cientista que mapeou o psiquismo humano e construiu aquela escala estrutural ego, superego, id,
e aquelas compreensões da distribuição das forças, dizendo que o psiquismo humano tem um aspecto dinâmico, econômico e estrutural, que eu mencionei, ego, superego e indi, não? Nós trabalhamos com energias constantemente, e esse é o aspecto econômico, intensidades de energias. Os pensamentos que surgem nesse momento são aqueles que estão mais investidos de energias, os outros ficam lá aguardando vez no pré-consciente para entrar na consciência. E a dinâmica é a que converte o bem-estar em neurose, é a luta dos nossos desejos contraditórios internos, que nos acontece desde a infância. Eu espero que com essa introdução, e depois eu vou retomar o tema do Freud, arqueólogo, todos os psicanalistas somos um pouco arqueólogos, porque buscamos ir dos estratos da mente mais superficiais para os mais profundos para entender o desenvolvimento desse caso, desse paciente. E como o arqueólogo busca aprofundar nas camadas da Terra para entender a história daquela região, daqueles povos, daquela cultura. Doutor Moisés, é uma linguagem difícil, né? Mas eu acho que você entendeu, eu também entendi um pouco. Agora, em 1930, o Freud recebeu o prêmio Goethe da literatura. Sim, sim. E qual foi o significado dessa premiação? O prêmio Goethe era o maior galardão que se podia oferecer a um escritor em língua alemã. O prêmio Goethe é o prêmio máximo da literatura em idioma alemão, que compreende a Alemanha propriamente dita, a Áustria e algumas regiões que falam o alemão. Ele foi apresentado muitas vezes para o prêmio Nobel, mas havia muitos inimigos, gente que não aceitava as ideias psicanalíticas, e isso sabotou sempre a perspectiva de ganhar o prêmio Nobel. Mas, sem dúvida, entre os cientistas da área psicológica, ele foi o que mais se destacou, é o mais falado, é o mais lido, é o mais ensinado. Então, a contribuição que ele deu para a medicina é extraordinária. Na criação da medicina psicossomática, na compreensão dos fenômenos sociais, da psicologia social, enfim. E toda uma área de psicoterapias, não? Que dependem da psicanálise e a psicanálise propriamente dita. Não? Bom, sim. Nós estamos caminhando para o finalzinho, né, doutor? Sim, sim. Mas eu quero falar a relação de Freud com a literatura. Foi, então, uma relação bem amigável? Sem dúvida nenhuma. Freud era um grande leitor de obras, de romances. Ele escreveu trabalhos literários sobre Leonardo da Vinci. Ele gostava muito de Dickens, os escritores franceses Zola e Molière. Ele interpretou psicanaliticamente num livro uma novela de Jensen, um escritor alemão, o Delírio e os Sonhos na Gradiva. Gradiva era um personagem fictício que o personagem principal do livro, Arnold, também fictício, se apaixonou por um baixo relevo que ele encontrou em Pompeia. E representava uma mulher caminhando, que no fundo era uma reminiscência da infância dele, apaixonado por uma menina chamada Bertgang. Zoé Bertgang. Zoé em grego é vida, Bertgang é a que resplende ao caminhar. Então, vendo essa placa em que uma mulher de Pompeia caminhava, no baixo relevo assim estava representado, ele teve uma percepção falha, um delírio, uma ilusão, de que ele a via na rua caminhando. Já era um delírio desse personagem Arnold. E depois o Jensen desdobra esse personagem como se fosse um caso clínico da psicanálise. E o Freud não chegou a conhecer pessoalmente o Jensen, mas ele escreveu um livro que se chama, e é adorável de ler, O Delírio e os Sonhos na Gradiva de Jensen. E o Jensen soube que ele escreveu esse livro, se comunicaram.
E o Jensen ficou maravilhado com a interpretação de Freud da sua criação literária. Essa é mais ou menos uma vinheta da relação de Freud com a literatura. Doutor Moisés, eu sei que nós ficaríamos aqui uma tarde inteira conversando, porque da outra vez que nós conversamos lá naquela entrevista, eu fiquei apaixonada, porque quem é que não se apaixona pela psicanálise, não é mesmo? Sim, sim. Mas nós temos que terminar por aqui. Mas o senhor voltará aqui com certeza, e eu quero que o senhor fale outras histórias. Nós vamos deixar o Freud. Sim, eu posso falar sobre o tema que está palpitando os escritores de Ribeirão Preto. Exatamente. Só que você pode me orientar, eu vou agradecer. Qual o escritor que você prefere? Sim. Eu faço parte do grupo de médicos escritores, talvez algum deles. O senhor pode escolher, o senhor vai escolher qualquer um que o senhor queira, e o senhor vai falar, eu gostaria de falar desse escritor, porque esse nosso quadro, Li e Gostei, você também pode participar. É só você mandar o seu livro, falar, Irene, eu gostaria que falasse desse livro. E nós vamos ver quem é que quer falar daquele livro, tá certo? Então, agora, finalzinho, só me resta agradecê-lo pela presença aqui, pelo carinho de ter aceito o meu convite. E o senhor estará no estande dos autores locais, também com esses livros, né? Lá na Feira do Livro, não é isso? Muito obrigado, Irene, por tudo. Obrigado, por toda essa gentileza e essa carinhosa recepção. Obrigada. Muito obrigado. Agora vamos para aquele momento. Nossas dicas de português. Acompanhe aí na tela. Primeira questão. Esse é o escopo do projeto? O que significa essa palavra escopo? Alternativa A, rascunho. B, objetivo. C, resto. Ou D, risco. Se você disse a alternativa B, objetivo, acertou! Parabéns! A questão número 2. O autor da Trovinha. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Quem é que escreveu essa Trovinha? Cruz e Souza? Fernando Pessoa? Casimiro de Abreu ou Olegário Mariano? A alternativa correta é a B, Fernando Pessoa, grande Fernando Pessoa. E a questão número 3. Os autores do livro Adoção de 4 Irmãos são Mateus e Vicente, Torres e John, John e Tostes ou João e Vicente? A alternativa correta também é a B, Torres e John. E o livro é este aqui. Esse daqui, que com uma linguagem simples, Adoção de 4 Irmãos, leva o leitor através da trajetória cheia de dificuldades de 2 pessoas em busca da realização de um sonho. Torres e John provaram que com integridade e amor é possível superar contratempos e preconceitos. Não apenas o preconceito em relação à opção sexual, mas também aquele que dificulta a adoção de crianças que não se encaixam no padrão recém-nascido, loiro e de olhos claros, idealizado por muitos casais. Esse livro aqui é maravilhoso, viu? Então você tem aqui os dois, o John, tem um pedacinho que é o Torres que escreve, o outro pedacinho é o John. E eles vão contar então das dificuldades e, felizmente, né, do sucesso que eles tiveram em adotar realmente 4 irmãos. Esse livro está